Hoje nós vamos dar continuidade ao quadro de respostas às perguntas que vocês têm enviado a partir do vídeo sobre o tema da perseguição aos cristãos e o texto de Eusébio. E a pergunta que eu vou responder hoje é se o martírio de Tiago, o irmão de Jesus, seria um exemplo de uma perseguição aos cristãos. Se seria então Tiago o primeiro mártir dessa história desse cristianismo. E como nós vamos ver hoje, a história não é bem por aí. Mas isso depois da vinheta. Quando eu falei que a história não é bem por aí, é de novo, da mesma forma que não podemos falar que Paulo foi um perseguidor de cristãos, de uma igreja em plenos meados do século I, mas um judeu que antes de ser um judeu seguidor de Jesus estava se opondo a grupos judaicos que tinham como base a figura de Jesus, o caso de Tiago é a mesmíssima coisa. Nós sabemos da morte de Tiago por meio de Flávio Joséfo, que foi um contemporâneo da guerra judaico-romana e que produziu informações bastante interessantes sobre esse episódio, citando inclusive o caso de Tiago, o irmão de Jesus. Mas eu já pontuei aqui a questão. Flávio Joséfo, um judeu contemporâneo à guerra judaico-romana. Logo, nós estamos falando que a morte de Tiago se dá em contexto de um ambiente de conflito judaico, não cristão. Reforço aqui que a fala de Eusébio é uma história única em que ele parte da ideia que já existiriam cristãos ortodoxos com uma igreja já muito bem instituída, estabelecida, em pleno contexto século I. É como se Jesus tivesse vindo, instaurado uma igreja e todos os seus seguidores já não tivessem laços nenhum com esse judaísmo. Ora, eu já explorei aqui um pouco essa questão da documentação de Flávio Joséfo e Tiago. O link, inclusive, eu vou estar deixando aqui em cima. Mas vamos ler atentamente o que o texto diz para tecer alguns comentários. Anás, o jovem, era de um caráter orgulhoso e tinha notável coragem. Seguia, na verdade, a doutrina dos saduceus, que são inflexíveis em sua maneira de ver as coisas, se comparados com outros judeus. Anás, acreditando beneficiar-se de uma ocasião favorável entre a morte de Festo e a chegada de Albino, reuniu um sinédrio e intimou Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, e alguns outros a comparecer, acusando-os de transgressão da lei, e os condenou à lapidação. Mas todos os habitantes da cidade, que eram mais moderados e observavam mais estritamente a lei, ficaram irritados e mandaram pedir secretamente ao rei que ordenasse a Anás que não agisse assim, pois antes ele já tinha se conduzido injustamente. Alguns entre eles foram mesmo ao encontro de Albino, que vinha de Alexandria, e lhe informaram que Anás não tinha o direito de convocar o sinédrio sem autorização. Albino, persuadido pelas palavras deles, escreveu com raiva a Anás, ameaçando vingar-se dele. O rei Agripa cassou-lhe por esse motivo o sumo pontificado, que ele tinha exercido por 3 meses, e nele investiu Jesus, filho de Damásios. Ora, a narrativa diz que o responsável pela morte de Tiago é Anás, um judeu ligado ao grupo dos saduceus. E que ele vai incitar a morte de Tiago
por conta de a seu ver, de um descumprimento da lei, das normas judaicas. Ou seja, Anás estava incomodado com Tiago, que para ele não estava sendo um bom judeu. Ora, isso é um dado bastante interessante, porque quando a gente vai olhar ou relembrar o que a gente viu no último vídeo com relação aos judaísmos no interior do Império Romano, a gente lembra ou deve lembrar que o judaísmo foi uma religião lícita, ou seja, era uma religião legalizada, reconhecida pelo Império Romano. E isso dava às comunidades judaicas autonomia para debater internamente justamente sobre essas questões religiosas, sobre o que é ser um judeu, ou em que medida você estaria cumprindo ou descumprindo com as normas, com as regras religiosas desse grupo. Isso nos leva à afirmação, então, que a fala de Eusébio de um cristianismo desligado desse judaísmo como uma única coisa, um movimento ligado aos autoproclamados ortodoxos já estabelecido no século I, não é válido. E nem mesmo a ideia de que nós temos um Tiago como o primeiro mártir desse cristianismo ortodoxo. Essa ideia de um ortodoxo perseguido versus cristãos heréticos que são perseguidores, isso é contexto de século IV com Eusébio, em História da Igreja ou História Eclesiástica. Mas em contexto do século I, nós estamos falando de um embate entre comunidades judaicas. De um lado, no caso do Tiago, judeus seguidores de Jesus, judeus cristãos, e de outro nós temos um judeu saduceu. Ora, isso então nos remete à ideia que nós estamos falando de judaísmos e que esses judaísmos estavam ali em debate, em conflito, em meio à ocupação romana, que vai desencadear na Guerra Judaico-Romana, que Flávio Joséfo é contemporâneo. Ora, exposto isso, a partir da leitura da informação, da documentação que Flávio Joséfo nos traz, a gente então de novo percebe que essa narrativa de Eusébio é uma narrativa que é fabricada dentro do contexto do século IV e que ecoa os debates, as discussões de uma igreja que, primeiro, já não tem mais laços com o judaísmo, é um movimento próprio e que internamente está debatendo se esse movimento pode ou não ser plural. E o debate para a singularização proposta por Eusébio justamente está ligada pelo fato desse cristianismo já estar em processo de vinculação ao Estado, a ser uma religião estatal. E mais do que isso, em processo também de fortalecer as estruturas, as hierarquias eclesiásticas, o papel desses bispos no interior dessa igreja autoproclamada ortodoxa do século IV. Então, do ponto de vista histórico, nós estamos falando de duas realidades, dois momentos completamente diferentes, completamente distintos. Não dá para a gente, do ponto de vista da história, colocar tudo num saco só, tudo num barco só e ler como se fosse uma única coisa. Caso contrário, você perderá de vista essas experiências plurais, não só do ponto de vista judaico, mas também do ponto de vista cristão. Enfim, galera, era isso. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e quem quiser ajudar ainda mais o crescimento do espaço, pode se tornar membro. Enfim, até a próxima. Tchau!